Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Coisas do Acaso. Comigo hoje tenho um convidado especial, Júlio Mendes. Júlio é licenciado e tem um mestrado integrado em Psicologia da Educação, Desenvolvimento e Aconselhamento. Tem uma pós-graduação em Gestão Estratégica de Recursos Humanos. Fez também um bootcamp em Empreendedorismo e Inovação Social. Em termos profissionais, Júlio trabalhou durante 4 anos num projeto chamado A Escola Feliz, que era promovido pela Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, que atuava nas escolas do mesmo agrupamento e tinha uma parceria com os Serviços de Psicologia e Orientação. E atualmente, que é o que também nós queremos saber, exatamente, Júlio é coordenador de um projeto de intervenção comunitária que tem como principal objetivo combater o isolamento social e também promover o envelhecimento ativo, que é algo também bastante importante nos dias de hoje. Outra coisa também muito importante e interessante, Júlio já há algum tempo que fundou e é presidente de uma associação juvenil, é assim que se diz? Exatamente, mas foram vários fundadores, eu fui um deles. Pronto, tu foste quem espetou a espada, exatamente. Ou quem tirou neste caso. Exatamente. Pronto, outra coisa também importante, e também vamos ter que falar sobre isso, que foi, Júlio fez um mês de voluntariado internacional em Santo Meio Príncipe, onde desenvolveu várias atividades com crianças e idosos. Idosos lá não há muitos, mas ainda há alguns, que eles não chegam muito a velho, mas ainda há alguns. Não tinha pensado nisso, isso é engraçado. Engraçado, vá, é a realidade. É o que é, não é? Como dizem os franceses, iris what it is. Pronto, Júlio também joga futsal na 2ª Divisão Nacional, o que também é impressionante, dado o leque todo de... É difícil às vezes arranjar tempo, mas sim. E Júlio também é teu, e aqui o mais importante e que temos mesmo que nos focar, o Júlio é sportinguista. Eu esperava que a conversa fosse só à volta disso, do sportinguismo. Sim, mas acho que podemos entrar por aí. Júlio, como estás? Estás bem? Estou bem, estou feliz. Olha, antes de mais agradecer-te pelo teu convite de participar neste teu novo projeto. Sabes que é sempre um gosto, já nos conhecemos já há muito tempo, desde as magníficas noites nas escolas de Vila Franca, devíamos ter aí uns 15 a 6 anos, em que se ia, isto se calhar não é possível dizer, mas em que se ia das Seixas para Vila Franca com carros, e eu ainda não tinha a carta, mas pronto. Isso é uma coisa interessante, que é a primeira vez que eu conduzi um carro, foi o Júlio deixou-me conduzir e ele ainda nem sequer tinha a carta também. Nenhum de nós tinha a carta, é verdade, bons tempos. Era os tempos disso também, Felizmente não aconteceu nada de e nem tinha grave. Não aconteceu nada de grave. Pronto, sim, nós também tínhamos algum cuidado. Tínhamos as nossas maluquices, mas também nunca fizemos nada, principalmente com carros e assim. Foi fixe, olha, e também são essas cenas que fazem, não é? Que resultam, que nos constroem, não é? Parece que não tem importância nenhuma, porque se calhar nem falávamos nada importante, não falávamos sobre assunto nenhum, se calhar com relevância para a sociedade, para o que for, mas é fixe, passamos tempo, criamos, construímos uns aos outros e foi porreiro. Pronto, e dizer-te também, desejar-te o maior sucesso para isto, e obrigado por teres lembrado de mim. Tranquilo. O objetivo, por enquanto, não é ter sucesso, é tentar desenvolver algumas capacidades pessoais e assim, temos Não, mas acho piada ao conceito, dizer-te também, acho piada ao conceito, a cena da conversa informal sobre sabes que há poucos passos de opinião informal. Eu acho, há poucos espaços de opinião informal. Depois o que eu acho que acontece é que há espaços que são de opinião formal e as pessoas metem um bocado a sua opinião informal no meio, e acho que há ali uma confusão do caralho nisso. Não há liberdade, porque assim, as opiniões que toda a gente ouve formalmente já estão ali influenciadas por uma série de coisas, há limites, não é? Há certos pontos que numa conversa como esta podes dizer, e naquele tipo de conversa não podes. Pronto, e é fixe, acho que tem tudo para correr bem, vamos ver. Sim, eu também acho que sim. É também na cena com calma, não é? Claro, com calma e também com tranquilidade, como diz o Jorge Jesus. Não é Jorge Jesus. Era o outro bacana. Essa cena falámos de futebol. É o Paulo Bento. O Paulo Bento, mas é o castigado. Estás castigado.
Outra vez, eu não conheço nada. Sim. O Lietzen ainda está no O Sporting. Lietzen já esteve no Porto depois disso. Não quero saber, não está no Sporting. Não. E o Rui Patrício ainda lá está. O Rui Patrício também já não está. Então também não quero saber. Pronto. Esquece. Não, então pronto, vamos passar à frente do futebol. Pronto. Júlio, se calhar queria começar por falar contigo um pouco sobre o início da tua carreira. Tu trabalhaste em várias escolas e assim deves ter... Qual foi a faixa etária que tu... Assim, o agrupamento de escolas em que eu trabalhei tem obviamente crianças desde o... Pronto, como todos os agrupamentos de escola, desde o pré-escolar até ao 12º ano, não é? Mas o nosso projeto em si, como tinha como base a questão da prevenção, ou seja, tentar intervir antes que os problemas evoluam, ou seja, isto é... Existem a maioria dos problemas que hoje em dia se assistem, e sendo rápido, não é? Tem a ver com o absentismo escolar, essas coisas todas que já são o resultado de vários problemas que vêm para trás. Exatamente. O objetivo do nosso projeto, que ainda existe e bem, e faz um trabalho fantástico, é mais a questão da prevenção. Por isso dizer, trabalhava mais com miúdos mais novos, maioritariamente ensino primário, secundário também, mas muito pouco, e o básico também ali, 5º, 6º anos. Eu, como era o único do sexo masculino, isto é verdade e a gente não pode dar a volta a isto, maioritariamente trabalhava mais com rapazes, com miúdos. Tinha mais facilidade, percebes? Mas tu tinhas mais facilidade ou achas que as crianças tinham mais facilidade? As crianças e jovens, sem dúvida. Não é por uma, é como eu te digo, não é por uma questão técnica, é por uma questão cultural, e as questões culturais não se mudam com técnicas, mudam-se com gerações e pronto, e como sendo do sexo masculino era mais fácil jovens, crianças do sexo masculino abrirem-se, há sempre mais dificuldade, e é só nós recuarmos para trás e pensarmos se algum dia, quando andávamos no 3º, 4º ano, tivéssemos algum problema, seja ele qual for, em que fôssemos sinalizados pela escola a estar em apoio psicológico individual, certamente irias ter mais facilidade de falar com alguém do sexo masculino, jovem e tal, que com uma mulher. Depende, isto tudo é relativo, mas na maioria dos casos. Sim, mas em termos de é diferente. Claro. É diferente. E diz-me uma coisa, tu falaste que o teu projeto rondava muito à base da prevenção. No entanto, tu, quando lidavas com essas crianças, possivelmente elas já tinham sido sinalizadas com algo que... Sim. Eu estava a dizer, assim, apesar de ser um projeto promovido pela Câmara Municipal e continua, tem que funcionar de alguma maneira, ou seja, na prática, o que acontecia durante o ano letivo, não é? Depois nós tínhamos outras ações nas férias da Páscoa, nas férias de Natal, nas férias de verão, mas durante o ano letivo era um trabalho em conjunto com os serviços de psicologia e orientação, ou seja, durante todo o ano, isto já existe, e ainda bem, não é? Já existe, os professores, funcionários, os vários agentes educativos sinalizam crianças para apoio psicológico, seja por que motivo for, não vamos entrar por aí. E depois os serviços de psicologia e orientação dividem-nos os casos entre si para avaliação ou intervenção, se assim se verificar. E era isso que acontecia, né? Nós éramos quase como, durante o ano letivo, e ainda são, quase como um apoio aos serviços de psicologia e orientação que têm poucos recursos. Pronto, isto é quase um problema de quase todos os serviços, mas é verdade. O agrupamento de escolas de Oliveira tem à volta de 2.600, 2.700 alunos. Agora, felizmente, já tem mais, já há mais sensibilidade para estas questões, mas quando eu cheguei há 4 anos havia uma psicóloga e meio tempo. Uma psicóloga a tempo inteiro e uma psicóloga a meio tempo. Pós 2.700 alunos. Pós 2.700 alunos, onde ainda acumulam uma questão que todos nós passamos, que é os serviços, a orientação vocacional, ou seja, aquela questão de condução no 9º ano, daquelas sessões que tem, ou seja, acaba por não haver tempo e é sempre mal quando temos que definir prioridades em problemas, porque todos eles têm importância, não é? E relevância, e nós profissionais, quando temos que dizer, vamos ver qual é que é o mais importante, qual é que é o mais grave, qual é que é o mais importante de intervir já, e deixamos sempre outros para trás. Isso não é bom. Felizmente hoje acho que já há mais, ainda há pouco tempo saiu uma notícia que vão meter mais psicólogos nas escolas e é importante. Achas que é importante? Sim. Ok. E diz-me uma coisa, quais é que são os problemas mais comuns que tu vias nas crianças? A maioria das sinalizações eram feitas por insucesso escolar. Okay. Ou seja, era a base, essa era a base. Claro que depois o insucesso escolar pode ser
Mas qual é que era a raiz? Qual é que era o padrão, o maior padrão que existia? Pronto, não queria estar a entrar em coisas muito específicas porque... Também estás a revelar um bocado. Mas dizer-te, acho que isto é, pronto, para além de muitas coisas boas que tem, acho que o sistema educativo em Portugal está direcionado para um tipo de aluno, para um perfil de alunos. Sem dúvida. Para quem tem facilidade de aprendizagem. Facilidade de aprendizagem na teórica. E depois um aluno, uma criança, que por acaso não seja bom ou a português ou a matemática, vai ter muitas dificuldades. Pronto, e acabava por ser por aí, não é? Então muitas vezes eles eram sinalizados, nem tinham qualquer tipo, às vezes, de inícios de patologia, nem nada disso. Não. Tinha a ver com, às vezes, o estilo de aprendizagem não era adequado àquele que estava a ser ensinado. Sim, isso é uma evolução e eu acho que em Portugal se está a fazer um bom trabalho. Isto também que tipo de trabalho achas que estamos a fazer em relação a isso? Olha, por exemplo, vou-te dar um exemplo muito simples. O ensino profissional hoje tem uma importância muito maior, ou seja, tem uma relevância maior e um significado diferente. E eu, é como eu te digo... Na questão em que está-se a retirar um bocado do estigma de quem vai para o ensino profissional quem é o burro. Achas que é aquele que não tem outra maneira de fazer o ensino obrigatório e vai para o ensino profissional. Essa crença está a mudar completamente. E isso também, porque assim, tu para mudar o sistema educativo não tens que mudar os professores, nem quem está no Ministério da Educação ou nas DRECs, tens que mudar também os pais, os avós, a própria sociedade. Hoje já é visto com maior naturalidade e ainda bem. O facto de um miúdo com 14 anos que nunca chumbou, mas já não teve nenhuma retenção, pronto, e sente vocação já sente vocação naquela altura para desenhar ou para fazer atividades esportivas, porque não seguir logo o curso profissional de desporto ou o curso profissional de design? Porque não isso, não é? E isso hoje já acontece com muito mais naturalidade e acho que isso também é o futuro. Nem todos os alunos têm que ir por aquele ensino regular porque não têm características para isso. Eu não acredito que haja alunos burros e inteligentes. Há alunos diferentes. Claro que há uns que têm mais facilidade de aprendizagem que outros. Mas isso é só uma das características importantes de uma pessoa. É a facilidade de aprendizagem. Existem muitas outras. E hoje os alunos vão para o ensino... É uma das soluções. E depois a diversidade dos métodos pedagógicos. E para isso é preciso também haver... como em todas as áreas, não estou a criticar esta, porque como em todas as áreas, o rejuvenescimento da classe dos professores, principalmente dos primários. É preciso métodos diferentes. E não estou a falar daqueles pedagogias. Mas achas que é importante, se calhar, fazermos uma atualização, digamos assim, dos professores, ou achas que tem mais a ver com ensinar os professores que já lá estão? As duas coisas, claro. Todos temos capacidade de aprender e evoluir em que idade estejamos. Agora é mais fácil, se calhar, na questão do rejuvenescimento, se calhar mesmo em termos olha, dando um exemplo muito concreto, que eu estava a dizer muita vez, isto é uma opinião e depois cada um acha o que acha, obviamente. Hoje os miúdos, por conta da sociedade em que vivemos, não são melhores nem piores que os de antigamente, mas são muito mais estimulados desde mais cedo. Se calhar um miúdo que chega e também temos pais muito mais atentos e muito mais presentes no meio escolar, o que também tem uma parte boa e uma parte menos boa, não é? Pois. Mas imagina antigamente dizer este é um A porque é o A e tens que aprender que é o A era suficiente. Hoje se calhar para algum tipo de alunos não é, tens que arranjar ali uma maneira de ensinar o A àquele miúdo. É o A da aranha que montou uma teia, percebes? Isso não vem... Não quer dizer que antigamente não acontecia e agora não acontece, mas isto para dar o exemplo da diversidade de métodos pedagógicos. Acho que tem que existir isso, porque as crianças de hoje em dia não são as mesmas crianças de há 10 nem 20 anos atrás, e isso está sempre a mudar. Para te dizer, por exemplo, quem é médico ou trabalha na saúde, tem que estar em constante, ou quem é mecânico, por exemplo, hoje em dia também, tem que estar em constante formação, porque as coisas mudam com muito rápido, não é? Vivemos na era da informação. Não sinto que isso aconteça tanto na educação e as crianças também mudam muito. Uma turma de primeiro ano em 2020 não vai ser nada, vai ser completamente diferente de uma turma de primeiro ano em 2025. E só passaram 5 anos, mas é completamente diferente, porque hoje em dia as coisas mudam muito rápido. Certo. Ok.
E nesse caso, tu alguma vez pensaste sobre o que se poderia fazer sobre isso? Por exemplo, fazer como os polícias têm, às vezes têm de atualizar a licença, têm que atualizar os conhecimentos e assim, ou fazer tipo algumas formações, alguns créditos obrigatórios de formação adicional? Por exemplo, isso já vai acontecendo, percebes? Mas é como te digo, essas coisas demoram a mudar, mas isso já vai acontecendo. Existem imensos projetos a tentar atuar nas escolas relacionados com cultura, ou seja, que não seja direta. Às vezes estas mudanças têm que ser com projetos indiretos, que a falares de outra coisa consiga chegar àquele objetivo. Percebe? Existem muitos, olha, por exemplo, o agrupamento de escolas tem vários, para além do projeto em que eu estava, que era mais prático, tem o Ensinar é Voar. Estamos muito a fazer projetos piloto, acho que o tempo se vai... Sim, é assim que se chega a algum lado. Sim, acho que é projetos nas escolas. As bibliotecas têm muita importância nisso, podem, para além de alugar livros, só podem fazer, e estão a fazer isso, desenvolver pelo teatro, pela música, tentar outras formas, para ter todos os alunos, ou todos nunca vais ter, né? Mas para ter mais alunos interessados na escola, não é? Porque essa questão dos problemas que surgem depois da delinquência juvenil, do cientismo escolar, dessas coisas, surgem porque a escola não é apelativa para aquela criança ou para aquele jovem, não é? O truque é evitar isso. Claro. E para isso tem que ser criados métodos. A estratégia será sempre evitar que aquele miúdo ou aquela miúda esteja a marimbar-se para a escola, porque aí, né, já é o último passo, não é? Fazer com que eles tenham interesse. Pois, porque isso depois também vai desenvolver algumas crenças que ao longo do tempo podem desenvolver comportamentos mal adaptativos, claro. Por exemplo, se a criança desde nova tem um estilo de aprendizagem diferente e estão sempre a dizer tu és burro, a criança vai... Que isso já não aconteça. Sim, mas é verdade. Não sei se acontece. Eu espero que isso já não aconteça também. Mas achas que, por exemplo, a consciência, tanto dos professores como a consciência social sobre as palavras que dizemos às nossas crianças, o impacto pode ter no futuro, achas que isso está a crescer? Ou, não sei se acho que está a crescer. Mas é o que eu te digo, mas por vezes, por isso é que eu dizia há bocado, tem o ponto positivo e o ponto negativo. A maior presença dos pais, acho que está a crescer. Mas por vezes também não é bom, porque assim, há a subproteção. Claro, isso também é um grande problema. Hoje aconteceu-me isto na escola, chego a casa, hoje aconteceu-me isto na escola, hoje fiz... E depois o pai intervém logo, o pai, a mãe, pronto, o encarregado de educação, intervém de imediato. Também, depois tiramos a autonomia às crianças, as crianças também são menos autónomas que qualquer um há. E isso também não é bom depois para o desenvolvimento, porque se calhar não estamos a preparar os nossos filhos, porque imagina as crianças para o mundo real, não é? Exato, porque se calhar as crianças deviam estar a ganhar ferramentas de adaptação ao mundo nessa idade específica e nós estamos a colocá-las em redomas, depois chegam a uma altura em que basicamente são atiradas aos leões, porque não tiveram aquela fase. E não estão preparadas. Sim, mas isso depois, cada caso é um caso. Eu acho que hoje os estilos educativos estão a melhorar. Claro, ainda existem algumas falhas, mas também. Mas tu és Portugal está a evoluir nessa questão. Achas que em termos globais... Em termos educativos, o Portugal está a evoluir bastante e estamos a conseguir chegar próximos de estilos educativos muito à frente. Mas depois é como eu te digo, não pode mudar só a escola. O que é que conta a mudar a escola se depois, quando se chega ao contexto do bairro, da aldeia onde vivemos, se continuamos a observar? A maioria da aprendizagem vem por modelamento, não é? Por os exemplos que nós vemos. Não podemos mudar só na escola. Há quem diga que, eu costumava dizer isto, há quem diga que os miúdos passam tanto tempo na escola, mas também passam muito tempo em casa, também passam muito tempo com os pares, exatamente. Portanto, isto é uma mudança global e todos nós temos responsabilidade em adaptar da melhor forma o nosso sistema educativo às crianças que temos para que sejam cada vez melhores, não é? Não é deposita-se demasiada como é que eu te digo, demasiada responsabilidade na escola, acho sinceramente. Acho que imagina, isto dando exemplos concretos é mais fácil. O meu filho não está a aprender bem, é culpa do professor. Claro. O meu miúdo aconteceu isto com 14 anos, este acontecimento foi culpa da escola. Também não pode... Estás a desresponsabilizar muitas vezes. A ti próprio, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto tia, enquanto padrinho, sei lá, enquanto par daquela criança, estás-te a responsabilizar e a passar a responsabilidade para a escola porque é mais fácil, mas não... Todos nós temos que nos responsabilizar. Eu se estiver num contexto, num café, num parque, numa piscina, e se tiverem crianças, ou se tiverem outras pessoas, é igual, não é? Isto também acontece com adultos.
tenho que ter alguma consciência dos comportamentos que estou a ter. Quer dizer, não é aquela coisa de eu faço o que eu quiser, porque eu é que mando a minha liberdade. Não, pá, estão mais pessoas a ver e eu não posso fazer aquilo que me apetecer, não posso. Claro. Pá, e acho que também tem que vir por aí a evolução das cidades, não é só da escola. Acho que também Claro. tem que vir por aí. E falando um bocado nessa questão da responsabilidade, também passando um bocado para as nossas vidas e para as vidas das pessoas, o quão importante tu achas que é essa questão de nós nos responsabilizarmos pelas nossas ações? E tu, de certo, como psicólogo, tens muita noção, às vezes, das pessoas estarem sempre a darem desculpas sobre certas situações e o impacto negativo que muitas vezes isso tem na vida deles, porque às vezes estão simplesmente a tentar driblar problemas e se tomassem a responsabilidade sobre isso, a vida deles poderia ser melhor, podia dar um salto. O que é que tu achas sobre isso? Acho que... Se calhar não tens essa visão, não sei. Acho que isso mais concretamente, acho que dias piores, escolhas menos acertadas todos temos. Sim, sim. Mas pior do que isso é não nos responsabilizarmos por elas, percebes? É como estás a dizer, pior do que isso é dizer, eu até escolhi mal, até fiz aquilo mal, mas foi porque isto aconteceu, percebes? É isso que estás a dizer, arranjar desculpas, não vale a pena, porque estamos a deitar problemas para trás das costas, depois eles vão aparecer outra vez. Melhor se calhar é mesmo assumir. Assumir. É pá, todos nós erramos, mas quem é que não errou? Claro. Já erramos tanto. Olha eu. Olha eu. Yeah. É lá. Assim. Lembras-te daquela vez que apanhámos uma borracheira e foste-me deixar a casa e eu esqueci-me de tirar os pés. Sim. A porta do Tasco. Sim, é isso. Yeah. São coisas. E daquela vez também que estávamos a passar num spot onde tinha uma mata e tivemos que esperar porque estava lá um trator. Isto foi antes de Natal. Foi antes de Natal. Porque, para contextualizar Calma. Aqui na nossa zona, para os nossos 3 ouvintes, na altura do Natal, o pessoal vai roubar pinheiros, que é para fazer uma fogueira no meio das aldeias, que é para toda a gente se aquecer e passar lá um bom bocado. E nós fomos por um spot que era para fugirmos à polícia, porque eu já estava alcoolizado, eu aqui a conduzir. E o que é que acontece? Tivemos que esperar. Eu acho que estava Acho que sim. Tivemos que esperar porque no meio de um caminho de cabras estava lá um trator e estavam a cortar uns pinheiros. E tivemos que esperar bué. Tu desconfiaste que a mata era tua. Não, eu estive lá e depois eu estava a ver, mas eu depois começo a olhar, olha que esta mata é minha. Estavam-me a roubar a meus pinheiros. E nós mesmo ali não fizemos nada, então o que é que íamos fazer? Então o que é que ia fazer? Aquela estrada das cangostas e assim. Quem nunca? Mas todos nós cometemos erros, é isso que eu digo. Não é... O mal nunca será cometer... depende do erro e também tens de ser consciente. Claro. Mas o mal nunca será cometer erros, porque cometer erros eu acho que é fundamental para a aprendizagem. Aprendizagem, exatamente. Lá está, isto também tem um bocado, é uma vertente um bocado da programação neurolinguística, que é nós às vezes damos uma interpretação diferente a determinados acontecimentos. Então, eu para mim tento ver os erros como feedback. Por exemplo, feedback positivo ou negativo. Se isto correu bem, ótimo. Claro. Se não correu bem, porque é que não correu bem? O que é que eu tenho que adaptar para correr melhor? Só que lá está, isto é uma teoria e de coisas que te correm mal. Aplicar isso. E de coisas que te correm mal, tu tiras sempre alguma aprendizagem. Isso é que é importante, não? Porque é a construção, não é? A pessoa como se fosse a construção de uma casa, daquilo que fosse. Imagina, estás a construir uma parede. Imagina que alguma coisa te correu mal. A segunda parede tu já não vais construí-la daquela maneira, vais fazê-la melhor, e és melhor pessoa assim. É uma construção. E há coisas que são próprias, não é da idade. Eu não sou muito a favor dessas merdas nesta idade é próprio estar assim. Não sou muito de atribuir comportamentos à idade ou à fase da vida. Sim. É da fase de desenvolvimento, não é? Porque cada pessoa é uma pessoa, tem diversas experiências e na cena do ateu que falavas no início, estás a ver? Acho que uma pessoa, um gajo tenta ser bué da cena, estás a ver? Porque somos filhos de Deus. Eu acho que essa cena é para nos engrandecermos, estás a ver? Somos filhos de Deus, somos elementos disto, nós não somos mais que, e acho que é mais feliz quem aceita isto, mas cada pessoa é uma pessoa, nós temos que respeitar a opinião. Claro. Nós não somos mais que o conjunto das nossas experiências, não somos mais do que isso, estás a ver? É tudo terreno, somos isso, não somos mais. E só quem aceita isso é que... só quem aceita isso, não digo que seja a única vez. Na minha opinião, é a forma mais fácil de viver, porque deixamos de atribuir significados obscuros às coisas e merdas tipo do além. Sim. Nós não somos mais do que as nossas escolhas e as experiências que temos. Claro, umas melhores. Ou seja, na tua perspectiva, em termos cognitivos, é vantajoso ser ateu?
É pá, depende de pessoa para pessoa. Não, porque isto é engraçado, porque eu por Não, acaso, é uma eu boa sou uma pergunta, pessoa, uma boa eu sou uma pergunta. pessoa crente e na minha cabeça, tipo, eu acho que ser crente em termos cognitivos traz-me muitas vantagens. E tipo, é interessante às vezes ver isso. Mas é o que eu te digo, para te responder essa pergunta, para mim, a nível cognitivo, é mais, e por isso é que sou, é mais importante, é mais Facilitador. é mais facilitador ser ateu. Agora, não tenho nada contra, quer dizer, acho que em situações de algumas pessoas, pela própria personalidade que elas construíram, é muito mais vantajoso para a vida delas acreditar. E eu nunca vou dizer a uma pessoa as minhas convicções em relação a isso, por exemplo, em relação à religião. Eu não sou capaz de dizer a uma... sou capaz, mas acho que não tenho esse direito, nem devo fazer isso. Tipo, olha, mas porquê é que você acha que Deus existe e fez isto e criou o mundo? Isso não é verdade. Eu posso achar isso, mas não tenho o direito de dizer isso àquela pessoa, porque aquela pessoa tem benefícios em ser praticante e em ser, não vou... Isso cada um, mas isso é uma imensidão de coisas. Claro, mas diz-me uma coisa, tu na tua perspectiva, sendo ateu, tu és uma pessoa que é cética em relação a isso, ou para ti é uma questão de que não tem qualquer tipo de sentido estar a ponderar essas questões? Não sou nada cético. Imagina, eu nunca, se calhar, depende do percurso, como é que tenho a dizer? Para a minha vida, eu sinto que vou funcionar melhor, vou ter mais saúde mental se não me deixar levar ou se não acreditar em nada disso, estás a ver? Se acreditar só naquilo que está à minha frente, que se não acreditar em nada divino, em nada dessas coisas, é só mesmo por causa disso, porque há pessoas que acreditam nisso, está-se bem, tipo, acho que fazem bem, porque se aquilo lhes faz bem. Olha, por exemplo, eu tenho amigos meus, não vou estar aqui, mas tenho amigos meus que vão e pessoas que conheço, que vão à missa e que aquilo é um momento que lhes faz bem, que vão à missa ou que praticam de alguma forma. Se calhar é um momento se aquilo lhes faz bem, se aquilo lhes deixa com força para a semana, se os deixa contentes, os deixa felizes, quem sou eu para lhe dizer, estás a ser enganado, meu. Estás a ser enganado. Não dá, meu. Claro. Cada um tem a sua forma de ver as coisas. O certo é o que te deixa bem, não é? É o que te deixa bem. Sim. Olha que tu uma vez disseste uma frase assim parecida e ficou-me na ideia, que estávamos a falar sobre alguma coisa e tu disseste, eu já cheguei à conclusão, possivelmente estávamos a falar algo do género, homossexualidade, sim. Alguma coisa, chegaste à conclusão que basicamente o que te faz sentir bem é o certo. É o certo, eu até tenho um texto, imagina, quando tive em África, passava lá algum tempo sozinho, mas também fui lá com essa intenção, estás a ver? Eu acho, deixa de dizer isto, acho que é importantíssimo para todas as pessoas passarem tempo sozinhos, pronto. Acho que isso é não solidário, não aquela cena depressiva de estar sozinho porque não consigo estar com mais ninguém, não é isso. Passar o mesmo tempo sozinho, acho que é importante para a tua saúde mental. E por vezes a gente começa ali, nessa altura, hoje... Aqui, quando estamos aqui no trabalho, nem tens tempo para fazer isso, porque o tempo que te resta, tu queres descontrair, ir ao café ou estar em casa a ver um filme, estás a ver, nem tens tempo para fazer isso. Mas ali, como passavam muitas horas sozinha, nós tínhamos pouco tempo de eletricidade, não havia bateria no telemóvel, tu tens uma vida onde te habituas, eu não sei viver sem telemóvel, não dá. Telemóvel sem alguma tecnologia, ver televisão, alguma cena. Nós passámos ali muito tempo, eu dei comigo a escrever, a lançar merdas, e uma cena que nunca fiz mesmo. A não ser que fosse mesmo obrigatório. Uma cena que nunca fiz. E tenho ainda no outro dia, porque fazia um ano, tinha passado quase um ano, do dia em que tinha ido, fui ver uma agendazita que levei, onde fiz o resumo dos dias e tal, e depois já à frente tinha uns textos escritos. E era mesmo isso, o texto que lá estava, que eu não tinha lido depois de sair de lá, estás a ver? Depois de sair de lá ainda não tinha visto aquilo. Era mesmo isso, o certo é aquilo que te faz feliz, desde que, claro, não é o certo é que te faz feliz, mas amanhã também o sol também vai nascer, não é? Claro. O sol nasce todos os dias, mas acho que é isso, acho que é a base. Agora há pessoal que não vive assim e eu respeito, está-se bem. Respeitas, mas vês que poderiam viver melhor. Sim, acho que isto pode parecer demasiado, como é que te dizer, tu escolhes, eu acho que tu podes escolher tudo. Imagina, tu sentes determinadas merdas, sentes as emoções, não é? Normal, todos nós, há emoções primárias,
tu sentes, mas depois a maneira como reages a isso é uma escolha tua, sempre. Claro. Pá, imagina, tu trabalhas num restaurante, vai-te lá um gajo muito chato, muito estúpido, e aquilo está-te a irritar. Pá, mas tu passares à fase seguinte, tipo, imagina, criares ali um conflito, já é uma escolha tua, meu. E, Claro. e por vezes, mas imagina, ou num grupo de trabalho, imagina, aquela pessoa está-te a irritar. Entrares em conflito com ela é uma escolha tua. E se calhar às vezes até é melhor, mano, porque tipo descarregas, estás a ver? É aquela cena, se calhar às vezes até é melhor. Sim. E porque imagina, às vezes tu até podes nem entrar em conflito, mas ficas a pensar naquilo. Ficas estás a a ver? E é remoer. pior, Pois. pior. Mas é sempre uma escolha tua. É sempre uma Exatamente, escolha olha, eu vou-te contar mais ou menos a minha perspectiva sobre isso. Por exemplo, eu antes era uma pessoa, digamos, um bocado passiva e que em termos de conflito tinha muita dificuldade em entrar em conflito com as pessoas. E acontecia muitas dessas vezes, tipo, eu ficava calado, só que por dentro eu ficava a remoer. Só que ao longo do tempo fui desenvolvendo essa capacidade também, e por causa das artes marciais também me ajudaram um pouco dizem nisso. que isso é fixe. E o que é que aconteceu? Eu virei-me um bocado para o outro lado, que é, eu sempre que havia possibilidade de entrar em conflito, eu às vezes ficava, olha, mas este filho da puta já quer entrar comigo. Sim. E então, eu agora neste momento já estou numa fase em que eu não entro em conflito, só que eu sei que o meu instinto primário era entrar. Ou seja, temos duas vertentes em que o comportamento é o mesmo, que é não entrar em conflito porque sabes que não consegues entrar, e o entrar em conflito sabendo que sabes que podes entrar, mas não queres. E eu acho que estou numa fase em que já é uma coisa que é na boa, para mim, pronto, é uma coisa... Agora, há pessoas que não entram em conflito porque não têm essa capacidade. Isso, para mim, acho que é mau, porque depois as pessoas vão estar a remoer essa merda e vão estar a pensar, olha, são conas do caralho e não consigo, estás a perceber? Por isso é que às vezes os mesmos comportamentos é preciso ter atenção. Sem dúvida, meu. Pá, imagina, a mim acontecia mais vezes, em várias situações, tipo, não era capaz, e a gente está sempre sujeito a dizer aquilo que queria dizer naquele momento, Claro. pela tensão da cena, sei lá. Mas depois ficava muito tempo a pensar, eu devia-lhe ter dito isto, aquilo. Estás a ver? Quando estava sozinho, naqueles momentos, estás a ver? Devia-lhe ter dito isto, aquilo. Isso a mim, mexia. Agora, o que é que eu... qual é a estratégia? Pois depende, tu até podes ter, como estavas a dizer, até podes ter o mesmo comportamento, mas o pós-comportamento não te deixa as mesmas coisas, estás a ver? Não te deixa ali, que é tipo, que é tentares transmitir a mensagem que queres, mas sem acenderes o rastilho. Exatamente, sem meteres a emoção na cena. E se calhar a pessoa vai ficar mais incomodada que se tu acendes o rasquilho. Vai perceber melhor a cena, e é também aprendizagem. Mas sabes que isso é muito difícil, que é transmitir informações duras de uma forma não emocional. E eu acho que eu tenho muita dificuldade nisso. Por exemplo, vou dar um exemplo, nunca aconteceu num restaurante em que um cliente faz lá merda. E eu chegar ao pé do cliente e dizer assim, olha, peço imensa desculpa, mas está a arranjar problemas, por favor, saia. Pronto. Agora outra coisa é eu chegar ao pé dele e dizer, porra, e não sei o quê, olha para esta merda e não sei o quê. Depois isso já vai gerar um problema do caralho. Mas é muito difícil eu conseguir chegar lá em prol daquela situação toda e dizer, olha, peço imensa desculpa, está a fazer esta ação e isto aqui, por favor, ponha-se na rua. É difícil, isto é um exemplo, mas nós se calhar queremos essa capacidade, é para as nossas vidas pessoais, é quando temos que ter conversas importantes e às vezes deixamos coisas de fora ou metemos coisas adicionais que não devemos colocar. É isso, mas isso é saúde mental, entendes? Tipo, hoje em dia fala-se muito dessa cena de saúde mental, ainda bem que se fale mais, mas fala-se muito disso. Mas isso é saúde mental. A saúde mental não é uma cena de tive aquele acontecimento, aquela coisa muito grande. A saúde mental é feita também de coisas pequeninas, estás a ver? É isso. Tipo, é o acumular, entende? Tipo, de como deixas resolvidas as coisas, como é que tu reages nas várias situações da tua vida, estás a ver? Tipo, e se te deitas liberto, estás a ver? Ou se passas de um dia para o outro liberto, ou se levas muita coisa acumulada. Por isso é que eu digo, por vezes, nunca sou a favor do conflito por conflito, da cena gratuita, estás a ver? Há ali uma discussão, eu não concordo contigo, eu quero fazer-te perceber que tu estás errado. Porque não é, por vezes, tipo, se calhar a pessoa tem a visão dela, porque é que nós temos que tentar convencê-la que ela está errada? Não temos, estás a ver? Que ela tem a visão dela, deixa-a seguir, eu tenho a minha, sigo, e por vezes até podes mudar, ou como a outra pessoa pode mudar, mas não tens que tipo, ir a pensar, ele estava errado e eu não consegui convencê-lo que ele estava errado. Tipo, isso é o principal erro, mano. Isso é o principal erro. Nós temos uma ideia, uma visão, seja do que for, temos a certeza que aquilo
porra, eu estava a falar bem, meu, aquilo era a versão correta, mas tentamos a todo o custo, tipo, impor, epá, isso é o principal erro. Dás a tua pá, percebes que nos está a dar, pá, olha, pá, evitar o conflito, não digo o conflito de opiniões, a discussão de opiniões, porque isso é importante, claro. Mas quando chega àquela parte conflito onde as pessoas já não se entendem e só está cada um a puxar, a tentar ganhar, levar a medalha para casa. A pilinha maior. Nessas conversas eu não tenho paciência. Pois, mas eu por acaso já dei conta disso. Tu, quando é esse tipo de conversas, mandas a tua laracha e tipo ficas à parte. Mas isso achas que foi uma capacidade que foste adquirindo ao longo do tempo? Ou achas que já é? Pá, eu sou uma pessoa que, desde muito cedo, que se interessa muito pela cena da comunicação. Das formas de comunicar, de criar empatia primeiro. Porque isso também, o registro do criar empatia também tem a ver com a questão profissional, não tem a ver com a questão pessoal. Claro. Acho que é impossível tu intervires onde quer que seja a nível social, psicológico, sem criar empatia com a pessoa. E isso é sempre o primeiro degrau. Se tu não subires esse degrau, não vais conseguir fazer mais nada. Eu acho, pode haver outras pessoas que achem que não, pronto. Mas a cena de gerar uma discussão sobre um assunto é desenvolver-te. Tipo, estás ali a falar sobre um assunto e tu dás a tua opinião. Vais ouvir as várias, mas se perceberes que aquilo é só para ver quem é que leva a medalha para casa, como estavas a dizer, quem é que tem razão neste assunto, não vale a pena, estás a ver? E isso dá-te muito jeito também quando queres gerar consenso. Um consenso. Porque imagina, se estás numa equipa de trabalho, imagina uma equipa de 5 pessoas. Tens a tua opinião, tens a tua, está-se bem. Pode haver ali 2 ou 3 semelhantes, depois uma diferente, mas o objetivo ali será sempre, o mais rápido possível, conseguir chegar a um consenso para avançares, estás a ver? E isso é importante, tu deixares as pessoas falarem, que é uma coisa, vou-te dizer, acho que é uma coisa que não digo muito poucas, mas não há muito essa capacidade, que é deixar os outros falar, estás a ver? Deixar os outros falar, e depois vais dando a tua opinião, aquilo que tu achas, e depois falas. Mas, como te digo, e depois é assim, nós estamos aqui num espaço do interior, estás a ver? Onde as opiniões das pessoas muito provavelmente não vão ser condizentes com as nossas. E quando digo das pessoas, não digo dos teus amigos com quem estás todos os dias, digo da maioria das pessoas com quem estás nos vários dias. Nunca vais concordar totalmente. Mas tens que perceber que se calhar aquela opinião daquela pessoa é resultante de uma construção de anos. Estás a ver? Claro. E tu não podes dizer que não está correta porque tu não passaste, não vivenciaste todas as experiências que aquela pessoa já viveu. Estás a ver? Tens que respeitar. O respeito. E tens de compreender, lá está a questão também da empatia. Tens de colocar no lugar da outra pessoa. Porque lá está, imagina, é o que tu estavas a dizer, uma pessoa que tem uma crença durante 10 anos e depois há uma coisa chamada o enviesamento confirmatório, que é, tu vais sempre procurar ideias e coisas que vão confirmar o que tu acreditas. E lá está, tu passas 10 anos a remar... Mas a pessoa que está a ouvir a tua opinião não passou por essas cenas, estás a ver? Não, ou seja, exatamente. Como é que tu vais mudar a minha opinião se durante 10 anos Deus ou o que for, quem acredita nisso, está-me a dar sinais de que aquilo é verdade? Mantém-te vivo, estás a ver? Mantém-te fixe. Eu acho que as crenças, lá está, também isto é um bocado a perspectiva cognitivista e assim, mas eu acho que as crenças é o que nos moldam, é o que nós acreditamos, os nossos ideais, os nossos valores, é o que nos fazemos ser humanos. Sim, as crenças, eu sou mais a favor da experiência. És mais a favor das experiências? Ok. Sou mais a cena. As crenças já é o resultado. A conta é a experiência. Sim. Tu, por exemplo, tu és uma pessoa que acredita que o comportamento muda o pensamento ou és uma pessoa que acredita que a reflexão muda os nossos comportamentos? O que é que tu achas? Compreendes? Se calhar não fiz bem a pergunta. O pensamento muda as experiências? Imagina, tu tens uma ideia. Certo. Sim. Tu acreditas que... Imagina, tens um problema, houve uma vez que caíste nas escadas e agora tens medo de descer as escadas.
Agora, tu acreditas que para mudares isso deves refletir sobre isso, fazeres uma introspeção sobre isso para conseguir chegar ao momento em que te libertas dessa crença e consegues descer as escadas, ou acreditas que deves ter comportamentos, deves tentar descer as escadas, até que esse comportamento vai modificar de forma inconsciente a tua visão sobre o... Não. Acredito mais na mudança anterior, na primeira que falaste. Na reflexão? Yeah. A prática em si, tu até podes fazê-lo, mas vais fazê-lo sempre com receio. Sim. Estás a ver? E isso não te faz ultrapassar aquilo. Estás a ver? Tipo, acho que deves primeiro refletir sobre isso e pensar, imagina, no exemplo concreto que estás a dar, milhares de pessoas descem escadas todos os dias, porque é que eu não vou conseguir descer escadas? Porque caí uma vez, milhares de pessoas já caíram nas escadas e continuaram a descer. Estás a ver? Não tem que ser obrigatoriamente com esta reflexão, mas algo deste género. Para depois, imagina, há situações onde para ultrapassar tens que mesmo ser exposto. Depende. Isso depende da estratégia, porque depois a estratégia também vai mudar. Pronto, mas tu acreditas mais na reflexão? Tu tiveste modificação de comportamento na faculdade. Nessa cadeira, por exemplo, aprende-se bastante sobre isso. Depende também quem é que foi o professor. Foi a Castilho, acho que foi. Olha, essa é boa, meu. Olha, essa tem muitas cenas altamente. Essa professora é altamente. Essa é boa. Mas ela é uma atrofiada do caralho. Sim. É que ela contou uma história... Quer dizer, sabe muito, mas depois para ensinar pode não ser... Não, mas ela ensina bem, eu gostei. Mas, por exemplo, ela contou uma história que num casamento qualquer, a filha... ela estava num casamento e a filha começou com os marcadores a pintar as mesas. E ela pensou, bem, o que é que eu vou fazer para retirar, digamos assim, este comportamento mal adaptativo à criança? Para quem não sabe, há uma estratégia chamada associação, que é, por exemplo, se o vosso filho adora manteiga, está sempre a pedir manteiga, o que é que tu fazes? Pegas um pacote de manteiga, metes-lhe à frente e diz assim, come a manteiga toda. E a criança vai comer a manteiga toda e nunca mais vai tocar na ponta da manteiga. Isso é uma estratégia que é a associação. Então o que é que ela fez? Ela aplicou essa estratégia à filha, que foi, estás aí a pintar, agora dou-te liberdade para pintares tudo o que tu vis. Então basicamente ela deixou no casamento de outra pessoa a filha a andar a pintar tudo e mais alguma coisa. Depois a filha começou a chorar, como é óbvio, de certeza que nunca mais teve esse comportamento. E depois a mãe, lá está, foi ter com as pessoas responsáveis, foi dizer, olha, pronto, a minha criança fez isso, a criança vai pagar, blá, 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 blá. Eu compreendo. Foi ali uma aprendizagem para o futuro, não é? Claro, mas imagina, é uma aprendizagem, mas foda-se, tinhas de fazer essa merda no casamento dos outros. Sim. Estás a perceber? Isso denota um commitment, um comprometimento, tipo, com a arte e com a aprendizagem da filha. Mas é uma cena da maluca. Não. Isso já é muito à frente. Mas existem, mas eu vou dizer, existem muitas estratégias à frente que dão resultado. Não? Claro. Que dão resultado. Eu já tive, houve uma altura que andávamos, no projeto, isto já foi há 3, 4 anos, que andávamos a fazer ações de sensibilização naquela cena da prevenção por todos os pré-escolares públicos, né? Nós trabalhamos por todos os pré-escolares do concelho. E houve uma mãe que me contou, imagina, birras de supermercado, uma cena que os putos fazem, imagina, não me compras isto, eu vou aqui saltar a chorar. O que é que a maioria dos pais faz? Isso também, na minha opinião, de forma errada, é aquela cena. Porque se acha que o meu filho está a chorar é uma vergonha para mim. Acho isso uma estupidez. Mas pronto. O que é que a maioria dos pais faz? Se queres isto, para não estás aqui a fazer esta birra, pronto, leva lá isso. Então, menos 2 ou 3 euros. Estás a ver? De forma errada. Pronto, mas podes fazer simplesmente também, olha, não te vou comprar porque a minha decisão, o dinheiro é meu, ganhei, és minha filha, eu sou o teu responsável legal, o dinheiro é meu, não te vou comprar porque não quero, chora aquilo que te apetecer, não vou. Mas houve uma mãe que uma vez, para ti, aquelas estratégias mais malucas por vezes dão resultado. O que é que ela fez? Tipo, imagina, em vez de estar envergonhada por a filha, já sei se era filha, estar a chorar no supermercado, fez com que a filha se sentisse envergonhada do comportamento que a mãe estava a ter. Deitou-se também no chão, tipo, a esbracejar, a berrar e tal. E a filha, estás a ver, de género, começa a olhar para ela, que vergonha que estou aqui a passar com a minha mãe. A miúda tinha 4, 5 anos, que vergonha. E acabou por parar, estás a ver, e desfocou a cena.
Mas imagina, a maioria dos pais vai fazer isto no supermercado, por isso é que eu te digo. Mas lá está, mas eu até aí compreendo e até admiro esse tipo de comportamentos porque está a ensinar uma lição à filha e está a quebrar ali o círculo. Não, vamos ao que estávamos a falar nisso, é a diversidade de métodos pedagógicos. Exatamente. Mas lá está, agora outra coisa é alguém te convidar para um caralho de um casamento e tu estás conscientemente a foder o casamento, estás a perceber? Vai pintar isso tudo. Vais por aí, mas pronto, whatever, é o que é. Pronto, olha, agora também vamos mudar um bocado o tema, que eu gostava de falar um bocado contigo sobre o projeto que estás neste momento a praticar. Pronto, que é um bocado para combater, como tu dizes, o isolamento social e o envelhecimento ativo, mas primeiro queria-te fazer uma questão, porque tu e se calhar as pessoas que te rodeiam que estão incluídas no projeto do Pitch, eu sempre senti uma coisa muito interessante, que é, vocês sempre valorizaram muito o sítio onde viveram e sempre valorizaram, tentam ao máximo não deixar a cultura morrer. A minha questão é, de onde é que vem essa tua motivação? Vem da questão de não deixar a herança cultural morrer ou vem de uma questão de empatia para com as pessoas que estão a ser esquecidas, digamos assim? São duas coisas, percebo, mas são duas coisas diferentes. A associação juvenil não tem muito a ver com eu confundi, okay, mas só para, é muito rápido. Eu falei... Sim, mas eu percebi a pergunta. A cena da associação tem a ver com imagina, há muitas pessoas que têm um sentimento de pertença, umas mais, outras menos, mas todas acabam por ter. E depois há outra coisa que é... todos gostam de ter sucesso. Imagina, isto para te dizer, se nós começássemos a associação e se as cenas não corressem bem, como tantas começam por aí, com o mesmo mérito, com a mesma... Mas depois as coisas não correm bem na realidade, por alguma razão, não é? Também não vou estar aqui com falsas modéstias, não é? A nossa associação também correu bem porque a maioria das decisões que tomámos foram as mais corretas, não é? Porque podia não ter acontecido. Mas a cena das coisas irem tendo sucesso também é importante para te manter motivado. A cena da origem não tem só a ver com a cena cultural, também tem a ver, mas tem a ver com, eu vou-te explicar isto muito rapidamente. Havia muitas conversas, e nós, os mais velhos, os mais antigos da associação, às vezes falamos sobre isto. Havia muitas conversas, nós, imagina, estávamos fora, alguns, outros já cá estavam, e a gente, ao fim de semana, íamos beber uma cerveja ou café, normal, e havia muitas conversas, não se passa nada aqui, meu. Um gajo vem para aqui, eu não quero viver aqui, isto não se passa nada, há aqui um café aberto, não há nada, tipo, se nós não... E por vezes é passar disso, que é, se fôssemos nós a criar, porque imagina, todas as coisas que tu vês a existir em outros sítios, alguém já as teve a criar, se calhar já foi há 30 ou 40 anos, não é? Ou mais, mas alguém as teve a criar, nasceram de algum lado, é tu acreditas nisso, as coisas nasceram sempre de algum lado, e foi um bocado por aí um grupo de pessoas, neste caso jovens, juntar-se por... nós também temos voz, temos opinião, imagina, ouvia-se muito, hoje em dia já não acontece tanto assim, infelizmente. Na freguesia é preciso uma estrada que ligue isto aqui, é preciso aquele caminho composto, é preciso... e dinâmica, e tipo eventos, e tipo coisas para nós nos divertirmos. E foi um bocado por aí, dar importância também a isso. E depois... isso é no início, mas depois a perspectiva de continuidade tem a ver com o sucesso das coisas, e se as coisas forem correndo bem, há de haver mais pessoas que querem entrar, percebes? Mais jovens que até veem, olha, gostava de fazer parte daquilo, isso é essencial, e depois já de haver, com as pessoas a entrar, vêm novas ideias, vêm novas formas de cumprir os objetivos, e depois fazê-lo de forma o mais organizado possível, tendo em conta, também somos jovens e é assim. Isto para mim foi sempre o essencial, em relação à associação juvenil, já lá vou ao resto, foi sempre o essencial, que é, para mim e para os membros, mas falo por mim, obviamente, que é divertir-te neste percurso, porque se fosse um sacrifício, claro, imagina, às 6 da manhã, depois de uma festa, ires arrumar tudo que está naquilo, não é fixe. Claro que não, tu preferias ir para casa e ires dormir, porque já estás com os copos a mais, está-se bem. Agora, o resto, até chegar aí, claro, há sempre partes mais dolorosas, né? Mas a maioria, e 90% das coisas que fazemos, eu estou a falar só de eventos, nós divertimos-nos também. Olha, vou-te contar uma história. Uma vez estávamos numa festa do pão,
no Seixo, e tínhamos lá um bar. E a gente fazia aquela festa, fazia e continuamos a fazer. Na cena de tentar ganhar algum, mas na cena de haver ali um bar naquela festa, porque imagina, a gente ia à festa do pão, chegava ao final do concerto, 1 da manhã, cada um ia para a sua casa, ficavam lá, mas não havia nada tipo estruturado, e a gente, vamos participar e criar aqui alguma cena dinâmica para depois da 1 da manhã, um gajo não ter que ir para Oliveira, para Nelas, para Ceia, a conduzir e tal, vamos criar aqui uma cena. E houve um homem que chegou lá e disse, que vergonha, estão aí a beber atrás do balcão. E eu disse-lhe, ele não percebeu como é óbvio, mas não interessa. E eu disse-lhe, você acha que se nós não nos divertíssemos, estávamos aqui? Estávamos aqui que somos empregados, nós não estamos a receber, percebes, para estar aqui a servir pessoas, né? Nós somos empregados. Se nós não nos divertíssemos, não estávamos aqui. Por exemplo, no torneio 24 horas, no último, veio lá um gajo, pronto, são opiniões. Acho uma vergonha, vocês são elementos da associação e estão a participar. Vocês acham que nós criámos o torneio para quê? Não era para nós jogarmos, então era para jogarem só vocês. Então, quer dizer, ficávamos aqui a ver. Nós gostamos de jogar, sempre jogámos, e agora não íamos jogar porque somos organizadores. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Isto para dizer que, se tu não te divertires no percurso, as coisas morrem. E depois haver a organização, como é óbvio. Mas isso já é outra parte que nem todos conseguem, mas acho que o essencial é isso. Da associação é isto, mas do projeto é uma cena completamente diferente. Foi uma oportunidade que me surgiu, eu aceitei e acho que estou mais próximo daquilo que queria fazer neste momento, que é intervenção aquilo que querias fazer, as tuas aspirações no início. Imagina, isso muda muito, tu até podes idealizar muitas coisas, mas claro, um gajo tem que ver dia a dia e aproveitar aquilo que te... as oportunidades que te vão aparecendo, que são várias, né? Eu não falo só de oportunidades profissionais, oportunidades de vida. Se tu hoje fazem um convite para te envolveres numa organização disto ou no que for, tentares aproveitar para tirar alguma aprendizagem daquilo. Pronto. E surgiu a oportunidade porque o CLDS é um projeto nacional, não é? É uma dotação financeira nacional que divide dinheiro pelos vários concelhos e atribui eixos de intervenção a cada concelho, não é? Dependendo também das necessidades que estão identificadas já. Oliveira do Hospital é um concelho muito grande e com povoações muito dispersas, não é? Tirando ali o centro, tu vais tanto para norte como para sul, tem povoações muito dispersas. Isto o que é que cria na nova realidade, na realidade que nós temos? Distanciamentos, não é? É muita distância e depois é assim, não temos transportes a passar todos os dias, e que isto causa isolamento, e atribuíram-nos esse eixo. E depois é a cena que eu gosto, porque é tu estabelecer, primeiro teres ferramentas para, né? Porque na associação é uma cena completamente diferente, tens que juntar um grupo de amigos e fazer omeletes sem ovos, né? Tentares, de alguma maneira. O projeto já é gerir ferramentas, recursos humanos, recursos financeiros, todo tipo de recursos para teres um impacto positivo de acordo com os objetivos que tens. O projeto tem duração de 3 anos, pode durar também 4, há ali a hipótese de prorrogação, mas é uma cena que me tem deixado desafiado, né? Claro, há sempre dificuldades, porque depois tu quando vais para o terreno, vejo ali coisas que não consegues mudar, o que te apetece, o que tu idealizas eu vou chegar ali, aquelas povoações nunca viram nada, nós fazemos ali qualquer coisa e o pessoal todo vem. Não é assim, como é óbvio, porque as pessoas têm receios, as pessoas já não estão habituadas a ter alguma coisa a fazer, depois vão sempre com aquele medo, de certeza que vai haver alguma coisa em troca, que vou ter que dar alguma coisa em troca. Pois. Pronto, mas que tipo de atividades é que vocês fazem? Inicialmente, facilitar o acesso destas pessoas aos serviços. Inicialmente, a base é essa. E depois, na questão de diminuir o isolamento, construir atividades. Mas como é que tu facilitas o acesso aos serviços? Informando-as? Educando-as, por exemplo? Não, imagina. Também há essa questão da informação, mas isso depois, né? A primeira coisa é, muito simples. Eu preciso de pagar a água, tenho que chamar um táxi para ir ao Oliveira pagar a água. Eu preciso de uma receita, tenho que ir ao centro de saúde de propósito para ir buscar uma receita. Isto tudo funciona por rede, né? Tudo que é social funciona por rede. O nosso projeto, como outros, né? Em Oliveira do Hospital até temos uma rede social bem... pronto, com muitas ligações e ligações por toda a região. Imagina um idoso, eu tenho que... olha, já não tenho medicação, já tenho receita e tal, precisava de ir... nós entramos em contato com o centro de saúde, esta pessoa, com este número de utentes, já não tem medicação. A pessoa entra com o médico de família, dá a receita e nós
levamos a receita, pronto, okay, basicamente então é isso, ou seja, facilitação. Vocês são um meio de... Isto na facilitação, porque assim, tu também tens, nós não estamos em meios urbanos, isto dos meios urbanos não é estar a dizer que é melhor que nem que é pior, mas a maioria das pessoas daqui não descontam muito, a verdade é essa, tiveram trabalhos em que não descontaram muito, não é? Ou seja, o que é que isso causa? Hoje tem reformas mais baixas, não é? Pá, não há outra... É verdade, não é? É as próprias regras, não há forma de dar a volta a isso. Há exceções, como é óbvio, mas a maioria não tem reformas muito altas. E imagina quem vive na Seixas, que é isto é? Para ter uma receita, ter que alugar um táxi para ir... isso tem custos, e quem tem reformas mais baixas, se chega a um lado não chega ao outro. Pronto, e a tentar também a questão informativa também, existem sempre muitas coisas a aparecer, muitos apoios do próprio Estado e de outras entidades particulares, muitos apoios para estas pessoas, que as pessoas não aderem porque não têm informação, também é a questão da disseminação da informação, e depois criar ações para... tu seres idoso não tens que ter obrigatoriamente uma vida triste, né? Tipo... Ok, vais perdendo capacidades físicas, capacidades mentais, valências, perdes, é natural, não é? A sorte de quem lá chega, que é o que eu digo muitas vezes aos velhotes, você está aclamado de ser velho, azar é morrer novo, agora você é velho, e o gajo diz isso para eles também verem uma motivação, porque tu chegas a estas aldeias, vejo idosos sem perspectiva nenhuma de futuro e não têm obrigatoriamente que ser assim, não é? Há formas de aproveitar os dias, pronto. E nós tentamos criar ações, né? Momentos de convívio, de estimulação, para aqui também a estimulação para travar o aparecimento de problemas mentais, de várias coisas, né? E vou dizer, acaba por ser reconfortante e fácil. Fácil não é no sentido de facilidade, fácil porque para muitas destas pessoas falar 30 minutos contigo sobre assuntos random, estás a ver? É o suficiente para passar mais uma semana à espera que tu voltes lá outra pessoa, que tu voltes lá outra vez. E é uma coisa tão simples, estás a ver? Agora, depois, claro, há problemas mais complexos, sim, mas faz parte. Faz parte. Yeah. Mas estou a curtir, é fixe, porque para já é uma equipa de trabalho, estás a ver? E é sempre fixe. Eu não acredito muito no trabalho individualizado. Não faz sentido para mim. Para já é uma equipa de trabalho e depois é intervenção comunitária, estás a ver? Empreendedorismo social. Pronto, que eu percebi ali a partir de uma certa altura que era aquilo que... não quero dizer que daqui a 5, 10 anos que eu acho que isso... é porque nós mudamos, não é? Mas agora eu acredito assim mesmo que é aquilo que gosto de fazer, estás a ver? Mas tu achas que o que tu gostaste de fazer isso, achas que tem raiz no que tu achas que é importante para o mundo? Achas que é uma coisa que realmente tem impacto? Não digo para o mundo, não digo para o mundo, mas porque cada região é uma região. Mas para tu podes fazer melhor pelo mundo, digamos assim. Imagina, dentro de uma região, de um concelho, de um distrito, existem vários problemas sociais. Vão existir sempre, vão existir hoje, como vão existir daqui. Como é que eu te digo? Não existiam instituições sociais se não houvessem problemas sociais. Não há, vão existir sempre. Agora, tem que se ir tentando resolver, olha, uma cena, e isto é interessante dizer, de que aprendi nesse bootcamp que falavas de empreendedorismo social, para mim foi Olha só, foi agora é que falaste nisso é que eu percebi o que é o empreendedorismo social. Que não é empreendedorismo social e inovação social é criares para resolver ou atenuar problemas sociais. Mas uma cena, imagina, tu pensas num problema social, diz-me um problema social qualquer, daqui. Sei lá, o alcoolismo, não sei se isso é considerado. O que é que tu vais logo pensar para resolver? Claro, o que é que tu vais logo pensar para resolver o problema do alcoolismo? Dar no focinho ao velho, para ele não dar no focinho à mulher. Estás a pensar numa solução logo, não é? Pronto, mas Mas isto é, a nível de empreendedorismo social, isto também não voltar. Vocês tentam chegar-se o mais anterior, digamos assim, não é a palavra correta possível, o mais prevenir o máximo. É isso mesmo. Não é, pronto, a prevenção é outra cena, também é importante, mas é outra tentam cena. mudar logo a estrutura. Esteja um problema social, alcoolismo, pensas logo, vamos internar a pessoa. Vamos internar a pessoa. Ou vamos, proibir os cafés de vender álcool, ou sei lá. Sim. Pensas numa solução logo, isso é imediato. Mas tu não resolves problemas sociais a pensar nas soluções.
tens que pensar nas causas, estás a ver? Olha que Tens que atacar nas causas. O que é que leva as pessoas a serem alcoólicas? E é aí que o empreendedorismo social tem que estar. E depois, claro, olha que isso é interessante. há a questão da inovação. Isso é paralelo, isso pode ser Tu estás numa transversal conversa, estás numa conversa qualquer. merda. O pessoal fala, isto está aqui um problema por causa disto, por causa daquilo. O pessoal pensa, isto resolvia-se, era assim. Nunca vais chegar a lado nenhum. Porque pensas só na solução, mas quer dizer, se os problemas continuarem a acontecer, até podem haver 1000 soluções, não se vão resolver. Tens que atacar nas causas daquilo. Eu penso isso um bocado, sabes, uns aquários que há que deitam bolhinhas. E eu acho que as pessoas às vezes tentam andar à porrada com as bolhinhas. Mas o problema é que tens aqui o motor. Tu podes andar à porrada com as bolhinhas, porque as bolhinhas estão sempre a nascer. Olha, mas fixe, já tens essa cena. Porque não é fácil tu chegares a isso, e foi importante. Mas essa analogia eu comecei a desenvolver um pouco sobre a cena dos pensamentos automáticos, que é as pessoas às vezes pensam que tentar cancelar os pensamentos automáticos, que os pensamentos automáticos são aqueles que vêm à nossa cabeça sem nós conseguimos controlar, que é nós tentamos lutar contra eles que vamos chegar a algum lado, mas não, nós temos é que arrebentar com o motor das bolhinhas, porque tu podes andar à porrada com os teus pensamentos enquanto tu quiseres, não chegas a lado nenhum. Vai ser interessante, e a nível social é uma grande ferramenta, tu conseguires atacar a causa dos problemas, não é fácil. Olha, mas estamos a chegar a uma hora, vamos ter que... eu vou... Isto agora mas depois eu meto outra vez a gravar, que temos que concluir a nossa conversa, que ainda temos que falar sobre a cena do teres ido lá para a África, lá dançar o Kuduro e o caralho. Kizomba. Caros ouvintes, infelizmente não conseguimos concluir este episódio porque tivemos alguns problemas técnicos. O telemóvel ficou sem bateria e eu ainda uso uma tecnologia bastante rudimentar e às vezes acontecem estas coisas. Não me preparei da forma devida e sofri as consequências. E vocês também sofreram, porque eu sei que vocês queriam mesmo a conversa inteira e estavam extremamente ligados à cena, só que não deu. Mas nada temam, meus caros ouvintes, meus 3 ou 4 ouvintes, dependendo da altura do dia e também do ano, também é importante, porque Júlio aceitou fazer parte mais uma vez deste projeto e eventualmente ele vai voltar para falar de outra situação bastante interessante e tínhamos bom conteúdo, mas infelizmente não é possível transmitir-vos porque ficou perdido no cosmos, digamos assim, que é a questão da ida à África, como é que foi a vivência, como é que foi a dinâmica social, viver num país onde só existe eletricidade um bocadinho na manhã e um bocadinho à tarde, como é que é viver dessa forma e lidar com pessoas que vivem dessa forma, que deve ser, a dinâmica social deve ser algo bastante interessante e diferente. Infelizmente vamos ter que estar ligados para o próximo episódio com o Júlio, para ele nos explicar tudo sobre isso, certo? Pronto, da minha parte é tudo, espero que tenham gostado, mais uma vez peço desculpa e até ao próximo episódio. Tchau, tchau.